Bom, pessoal, vamos começar então com o nosso curso de Introdução à Estatística e Probabilidade. Nessa primeira aula a gente vai ver algumas definições básicas aí, mas vamos começar com uma pergunta bem básica, O que é estatística e o que é probabilidade? Para responder isso daí de uma forma bem simples e direta, a estatística é a ciência dos dados, tá? Mas não esses dados que a gente joga de tabuleiro, de D&D, mas todos os dados, toda a informação disponível que pode ser agrupada, organizada de alguma forma, a gente vai estar estudando, beleza? Então, estudar estatística significa aprender formas de como coletar esses dados, organizá-los, tirar informações deles por meio de alguns métodos e apresentar os resultados desse processo. A gente pode usar estatística na medicina quando a gente quer testar se um determinado medicamento auxilia no combate a alguma doença ou não e quais os riscos disso. Outro exemplo seria nos esportes, A gente quer saber se o nosso time está bem no campeonato ou se um jogador está jogando bem na competição, enfim, tem várias aplicações aí nos esportes também. A gente ainda pode usar a estatística nas políticas públicas para solicitar mais verba ou mais atenção para uma região, para uma determinada área, baseando-se em dados e nas análises do passado. Outro exemplo da importância da estatística é nas eleições, onde a porcentagem de votantes pode afetar ou não os resultados finais. Nas eleições para diretor do Campus Registro, por exemplo, que a gente teve agora, a gente teve 37% apenas dos discentes votando. Isso quer dizer que 63% dos discentes não votaram por algum motivo. Algo parecido a gente viu nas eleições para presidente de 2018, onde 21,3% das pessoas não votaram, ou seja, se abstiveram de votar. Enfim, a gente pode listar diversas aplicações, mas vamos para um exemplo mais concreto. Quem fez a disciplina de laboratório no semestre passado provavelmente utilizou estatística aplicada no curso, Nas aulas de plano inclinado, provavelmente vocês repetiram o mesmo experimento várias vezes, coletaram esses dados e depois analisaram calculando algumas medidas de tendência central ou de dispersão. Como existem informações em todas as ciências, a estatística vai ser um campo aí que vai estar permeando todas as áreas. Uma informação importante aí para um futuro professor é saber que pesquisas quantitativas ou quali-quantitativas, a metodologia científica utiliza bastante a estatística aí para poder comprovar algumas hipóteses. Já a probabilidade é um ramo da matemática que estuda as chances de ocorrer um determinado acontecimento. É até difícil explicar o que é probabilidade sem usar os termos da própria probabilidade, mas as ferramentas são utilizadas incansavelmente na estatística. Tá? A gente vai ver a definição mais para frente, mas tem muita aplicação, desde jogos de azar, que é onde a probabilidade nasceu, até pesquisas científicas. Tá? Então, com certeza, você já ouviu algo como quais são as chances de ganhar na loteria, ou qual a probabilidade de chover hoje. Então, tem muitos conceitos aí relacionados às probabilidades, beleza? A gente vai ver aplicações de probabilidade de estatística hoje no mundo, mas a gente precisa tomar um cuidado aí para não entender a estatística como uma verdade absoluta, tá? Sempre que a gente estiver trabalhando com estatística, a gente vai trabalhar com um grau de erro. Então, os dados coletados ou analisados de alguma forma errada ou maldosa podem influenciar nos resultados das pesquisas, tornando elas não verdadeiras ou com resultados enviesados. Por esse e por outros motivos que é importante a gente entender o básico de probabilidade de estatística. Então, vamos estudar aí alguns conceitos básicos de estatística para a gente começar nosso curso. Os primeiros conceitos que a gente vai ver em estatística é de população e amostra. Bom, a população em estatística é diferente dos conceitos de população definido na biologia, ou na sociologia, ou na geografia mesmo. Em estatística, a população vai se referir ao conjunto de todos os elementos sob investigação, ou seja, todas as pessoas, objetos ou elementos que são de interesse para o estudo. A coleta de dados de uma população é chamada censo. Agora, se a gente tem uma população muito grande, ou se a gente não consegue obter informação de todos os elementos do nosso interesse, a gente se concentra em obter informações de uma parte da população. E a gente chama de amostra, certo? Esse processo de seleção da amostra vai se chamar amostragem. Precisa ser feito com cuidado para que não tenhamos pesquisas com algum tipo de viés, ou seja, com informações que diferem do todo por conta da escolha da amostra.
Um exemplo para explicar isso daí de uma maneira melhor é pensar que a gente não pode fazer uma pesquisa sobre qual é a maior torcida do Brasil dentro do estádio do Tabajara. Os pesquisados, eles vão ser provavelmente torcedores do Tabajara e isso daí ia enviesar a pesquisa. A maior torcida do Brasil seria a do Tabajara. Então, resumindo, quando a gente está fazendo uma pesquisa com toda a população ou com todos os indivíduos sob investigação, a gente realiza um censo. Por outro lado, quando não conseguimos por algum motivo obter os dados necessários de todos os indivíduos sob estudo, fazemos uma amostragem, pegando os dados de uma parte da população que represente a população com um certo grau de confiança. Essa diferença aí vai ser muito importante quando a gente estiver calculando medidas de dispersão mais para frente no curso. Vamos pegar uns exemplos aí para ilustrar isso. O exemplo mais famoso é a pesquisa eleitoral, né? A população nesse caso são todos os cidadãos natos ou naturalizados aptos a votar, e não todos os brasileiros como seria se fosse população geográfica. Já a amostra é uma parte da população na qual é realizada a pesquisa. Para definir quem serão os entrevistados são necessárias técnicas de amostragem, para não considerar apenas um grupo homogêneo, né? Então provavelmente você já ouviu aí alguma pesquisa eleitoral falando que foram entrevistadas tantas pessoas e que tal candidato tinha uma porcentagem X de ser eleito com tantos pontos percentuais para mais ou para menos. Esses pontos percentuais para mais ou para menos, eles são considerados porque a pesquisa foi uma amostragem, não foi um censo. Foi uma pesquisa feita numa parte da população e não na população como um todo. Um outro exemplo que a gente pode pensar é se a gente quiser fazer uma pesquisa com todos os físicos do Brasil para saber quem acredita que a teoria das supercordas é verdadeira. Nesse caso, a população são todos os físicos do Brasil e a amostra pode ser coletada considerando aí, por exemplo, fatores geográficos, escola de formação, linhas de pesquisa, entre outros. Um outro fator importante aí quando a gente está coletando dados ou quando a gente está analisando já eles, né, alguns dados que alguém coletou, são os tipos de variáveis e as escalas de mensuração, certo? Quando a gente coleta esses dados, a gente tem diferentes tipos de variáveis a ser considerados. Essas variáveis são divididas em duas categorias, as quantitativas e as qualitativas. Cada uma delas é dividida em outros dois tipos. Então vamos lá, vamos ver as quantitativas discretas. O que são as quantitativas discretas? Elas são variáveis associadas às contagens. Então a gente utiliza apenas números naturais para medi-las, para mensurá-las. Então alguns exemplos aí, ó. A quantidade de filhos, número de acessos no Moodle, número de pessoas na casa. Reparem que é sempre a gente está trabalhando com números naturais, né? A gente conta um filho, 2 filhos, 3 filhos, né? Ou nenhum filho, que seria o 0. A gente não tem números quebrados aí numa variável quantitativa discreta. E isso diferencia ela das variáveis quantitativas contínuas, onde a gente usa para medição, né? Normalmente elas estão associadas à medida. Então a gente vai estar usando aí números reais, normalmente na forma decimal, para mensurá-las, né? Alguns exemplos aí são o salário de alguém, pode ser a renda per capita também, a altura de alguma pessoa, o peso, enfim, tem várias outras. Né? E aí, nas variáveis qualitativas, a gente vai ter as qualitativas ordinais, onde tem uma ordem, por exemplo, grau de instrução. A gente pode ter aí ensino fundamental completo, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, né? Essa classificação ela pode ser ordenada. Classe social, a gente tem classe média baixa, classe média alta. Estágio de uma doença, a gente pode ter aí uma doença em estágio leve, em estágio médio, em estágio avançado ou grave, enfim, tem vários exemplos. E aí a gente tem nas qualitativas variáveis que não são números, mas que podem ser ordenadas de alguma forma. E nas nominais, nas qualitativas nominais, a gente não vai ter essa ordem. Então também são variáveis que não são números, né? A gente vai ter uma palavra aí para poder mensurar essas variáveis, só que a gente não consegue ordená-las, né? Por exemplo, o sexo, a religião, o tipo sanguíneo, a gente tem aí tipo A, tipo B, tipo O, tipo AB, tudo positivo, negativo, e a gente não ordena essa variável. Esses são os conceitos iniciais aí da disciplina, né? A gente vai trabalhar com eles mais pra frente também. E é isso, pessoal. Bons estudos aí.